informado no final de janeiro pelo Ministério Público de São Paulo de uma ameaça a mim e a minha família de assassinato ou de sequestro pelo PCC. Ontem, quarta-feira, foi feita uma operação da Polícia Federal, a qual havia sido confirmado essa ameaça e vários desses indivíduos foram presos. Eu apresentei como uma reação um projeto de lei para proteger policiais, juízes e promotores ameaçados pelo crime organizado. Hoje fui surpreendido com uma fala do presidente da República que simplesmente riu das ameaças à minha família e chegou a sugerir que poderia ser uma armação da minha parte. Eu repudio veementemente essas afirmações. Há uma família ameaçada pelo crime organizado. Se o presidente não tem nenhum apreço por mim, pela vida humana, peço pelo menos que respeite aqui a minha família. Peço que respeite o trabalho que a Polícia Federal está realizando e o trabalho que as polícias que estão prestando segurança a mim e a minha família estão fazendo. E pergunto ao presidente da República se diante dessas declarações, risada frente à ameaça a uma família pelo crime organizado, se o senhor não tem decência. O senhor tem que fazer uma reflexão muito séria a respeito do que o senhor pretende no seu governo. Se o senhor quer transformar o seu governo realmente num ato de vingança contra mim e contra a população brasileira, ou se o senhor vai, de fato, governar para o bem do país. Mas a primeira pergunta que o senhor cabe responder, diante das suas declarações de hoje, é se o senhor tem ou não tem decência. Falando aqui há 10 minutos de uma pessoa chamada Sérgio Moro, e ele está sendo tratado aqui como se fosse uma pessoa que merecesse todo o nosso respeito, uma pessoa muito digna, muito correta, enquanto que ele é uma pessoa que tramou junto a um acusador para colocar uma pessoa na cadeia. E apenas porque nossa democracia é juridicamente muito imperfeita, ele logrou virar senador da República. Então é feita uma ameaça à vida dele, que é um fato profundamente lamentável. Ninguém tem que ser ameaçado de coisa alguma. Mas me desculpem, milhões de brasileiros são ameaçados de morte todos os dias pela pobreza em que vivem, pela proximidade que são obrigados a viver com o crime organizado, e agora este homem moralmente desqualificado recebe toda essa atenção, porque ele agora foi vítima de uma ameaça também. Espera lá, eu acho isso uma doença brasileira. Eu estou muito mais preocupado com milhões e milhões e milhões de outras pessoas que estão permanentemente ameaçadas e que não serão noticiadas aqui, nem em outro lugar nenhum, porque não tem o prestígio Pedro, que o poder traz para as pessoas. Esse é o meu ponto de vista. Por isso que digo, há uma questão de linguagem. O fascismo brasileiro, ele exerce domínio sobre as consciências do povo ao controlar os discursos. O Lula foi vítima de vocês, inclusive, como a Vaza Jato revelou. Ao arrepio da lei, vocês combinaram operações. A Vaza Jato demonstrou isso. Deltan Dallagnol conversando com Sérgio Moro, combinando operações, né, ações. Como ficou claro, a suspeição do juiz Sérgio Moro, né, foi votada no Supremo. A incompetência dele para o processo ficou clara. Lula teve que responder, pouca gente sabe disso, 18 processos. Procedimentos, tem coisa ali que nem era processo. 18. Sabe quantos restaram para ele agora, Valfruê? Quantos? Nenhum. Também o Supremo ajudando? Não, o Supremo teve interferência apenas 4. Os outros, ou ele foi absolvido, ou foram trancados por falta de prova. E na condenação, que chegou mais longe, foi uma condenação sem prova. Ninguém até hoje me disse em quais páginas da sentença as provas aparecem, e não vão dizer porque não aparecem em lugar nenhum. Quem é que determinou a remoção dos presos? Foi o senhor, foi o Ministério Público de São Paulo, foi o Sérgio Moro? Qual foi o papel do Moro? Porque se atribuiu inicialmente, e eu não estou com isso querendo tirar a importância do Moro, apenas restabelecer a questão histórica. Quem foi que removeu dos presídios em que estavam líderes do PCC?
Bom, quem fez o pedido de remoção fui eu. Eu, inclusive, assinei esse pedido de remoção no final de novembro de 2018. Aliás, o próprio plano de resgate do Marcola, aqui na Penitenciária 2, foi descoberto aqui pelo GAECO, né, do qual eu sou o coordenador, junto com a própria Secretaria de Administração Penitenciária, né, porque nós trabalhamos em conjunto aqui em São Paulo. Nós temos essa ação integrada, e com a polícia também, a Polícia Militar e a Polícia Civil. Levei o caso ao conhecimento do governo do estado através dos respectivos secretários de Segurança Pública e de Administração Penitenciária. Fui eu que solicitei o apoio da Polícia Militar, do comando da Polícia Militar, para se deslocar até Presidente Venceslau, enquanto se resolvia se vai ou não se remover, para que guardassem aí o perímetro da penitenciária. E, de fato, nós chegamos a ter lá 150, 200 policiais todos os dias guarnecendo aquele presídio. Então, os policiais ficavam 4 dias por semana aqui na região, policiais aí da capital, e depois eles tinham que retornar e tinham o seu descanso, obviamente, né? E isso chegou até a causar problemas aí, de não ter tropas especiais na região metropolitana, de Rota, de Choque, de COI, por exemplo, que estavam todas aqui no interior do estado. Isso iria perdurar por tempo indefinido. Portanto, não havia, Reinaldo, outra solução a fazer senão o pedido de remoção. O próprio Estado de São Paulo concordou em fazer esse pedido, o governador foi ouvido pelos secretários, ele disse, olha, deixa passar as eleições, e o governador, então, à época, era o Márcio França, né? Porque isso foi de setembro para outubro de 2018, e aí o Márcio França perdeu as eleições e os secretários simplesmente desistiram de fazer o pedido de remoção. E eu lembro que nos demais estados, normalmente é o próprio secretário de segurança ou de administração que faz esse pedido, é um ente despersonalizado, ele não vai ser ameaçado por conta disso, ele está representando o Estado, não é? Isso aconteceu com o Fernandinho Beiramar, com Marcinho VP, mas enfim, voltando ao problema... Por medida de segurança também, né? Não se deve deixar uma marca, Ninguém melhor do que o Estado é que sabe se pode ou não segurar o preso consigo. Claro. Mas houve essa resistência por parte do governo, depois da perda das eleições, e eu acabei fazendo esse pedido sozinho pelo Ministério Público. Fiz o pedido pela lei que rege as remoções, ele é feito, no caso do Estado de São Paulo, para o juiz titular de execução criminal do primeiro DECRIM, foi lá, né, eu me desloquei, inclusive, de Presidente Prudente para São Paulo, e fiz esse pedido, Reinaldo, inclusive como promotor do GAECO, porque eu sou promotor também de execução criminal, mas aqui da minha região oeste. Mas como o GAECO tem uma atuação uma maior amplitude, eu fiz no âmbito do GAECO esse pedido, assinei sozinho, e no início de 2019 esse pedido foi deferido. Como é que funciona? A ordem é da Justiça Estadual. Ela ouviu os secretários, inclusive, à época, que até foram contra, viu, Reinaldo? É bom que se diga isso, inclusive prejudicou a minha situação. O próprio governo do estado foi contra a remoção. Tem o parecer lá. Se há a verdade há que ser dita, o processo pede para ouvir o Estado, e foi ouvido o secretário de Segurança e o secretário de Administração Penitenciária. O primeiro disse que não sabia de plano nenhum de resgate, que apenas atendeu ao pedido do promotor de justiça, que sou eu, e o segundo disse que realmente havia o plano, mas que ele recomendava que essa remoção fosse feita só no ano seguinte, pela gestão seguinte. Quer dizer, então a coisa ficou mais ou menos dessa maneira. Eu fiz o pedido... Então, olha aqui, nós não estamos aqui para ficar dourando a pílula de ninguém, insisto, nós estamos aqui para recuperar a realidade dos fatos, né? Então, sim, o plano existe, não é uma fantasia, não tem nenhuma relação com esse governo, com o PT, com o presidente Lula, isso é uma barbaridade. E quem respondeu pela remoção dos presos, né? Se a gente for pegar ali os atos finais e tal, foi, na verdade, o Dr. Lincoln que tomou essa iniciativa. Senador Moro, em primeiro lugar e antes de qualquer coisa, solidariedade a Vossa Excelência, solidariedade à sua esposa e a toda a sua família. Além da solidariedade devida a ser apresentado, também cumprimentar a Vossa Excelência pela iniciativa
de apresentar um projeto de lei, porque tem muitos temas dessa natureza que tem que ser debatido aqui pelo Congresso Nacional. E estaremos à disposição da parte, como já foi dito pelo líder Jacques Wagner, da parte da liderança do governo, para debater a iniciativa. Agora, é importante também, senador Moro e demais colegas, colocar as coisas no devido lugar. O governo do presidente Lula tem pouco menos, não tem 90 dias de governo. O PCC não foi fundado agora. O PCC não existe de agora, não. O plano para matar Vossa Excelência não foi arquitetado nesses 3 meses, não. Foi de antes. Foi de antes que esse plano foi arquitetado. O senhor, já ao assumir o mandato de senador da República, foram tomadas as providências e tinha conhecimento das providências de investigação que estavam em curso por parte da Polícia Federal. Aliás, senador Moro, ainda bem que temos no Brasil, voltamos a ter no Brasil, uma Polícia Federal que é a instituição do Estado brasileiro, que não aceita interferência política. Aliás, senador Moro, interferência política que foi outrora denunciada por Vossa Excelência. Dia 24 de abril de 2020, Vossa Excelência lembra? Vossa Excelência pediu demissão do Ministério da Justiça. E ao pedir demissão, o que foi Vossa Excelência disse? Naquele momento e sob a égide daquele governo. Falei para o presidente que seria uma interferência política. E ele disse, seria mesmo. Seria uma interferência política. Foi palavras suas. 24 de abril de 2020. Esse tempo de Polícia Federal que o senhor viveu, que teve interferência política sobre ela, acabou. A Polícia Federal voltou a ser instituição do Estado. Crimes, seja contra quem for, seja os crimes que tentaram armar contra o presidente da República no dia da sua posse, seja os crimes contra Vossa Excelência, conhecido opositor do governo federal, serão desbaratados e os criminosos vão para a cadeia. Estejam eles onde estiverem. O tempo de crime organizado, esse tempo acabou. A sorte, aliás, a sorte não, a obrigação do Estado brasileiro, ele proteger, está sendo cumprida.